O caminho para o vestibular vai muito além do domínio de conteúdo e a preparação começa bem antes das provas. Ainda mais se o curso desejado é o de medicina, que é o mais concorrido do país. Na Universidade Estadual de Maringá, a UEM, a concorrência alcançou a casa dos 347 candidatos por vaga. Kettner faz parte desses números e está entre os vestibulandos que vai disputar uma das oportunidades oferecidas. Sobre as razões que levaram a garota de 17 anos tomar essa decisão, ela destaca a admiração que tem pela profissão. Desde pequena eu tenho relação com o cotidiano de um médico. Eu gostei muito da relação que ele tem com o paciente, eu me identifiquei. Só que o retorno financeiro também pesou bastante na hora da escolha. Esse terceiro ano eu tive um pouco de dúvida sobre o que eu gostaria de fazer, né? Porque são outras coisas que a gente vai vendo, um mundo diferente, só que quando eu fui pesquisar sobre a profissão mesmo, eu decidi que era isso que eu queria fazer e vou tentar. Você tem a questão do status. O status para a profissão acaba sendo em si um grande chamativo. E você acaba tendo também a ideia de que você visualiza um ganho financeiro futuro muito grande. Então a ideia que você tem é essa. Então nós temos um mercado hoje restrito, é um mercado restrito em quantidade e número de formados que você tem a necessidade que o mercado procura, então você acaba tendo aí um grande atrativo para isso. Ela está fazendo cursinho e diz que a rotina está puxada. Entre 8 e 14 horas do seu dia, ela dedica aos estudos. Eu estou estudando no colégio, todos os horários, todas as aulas que ele tem, eu estou tentando assistir, né? Se eu consigo, eu fico aqui no horário de estudo um pouco maior, eu fico até às 8 para estudar sozinha um pouco. O primeiro passo hoje que a gente tem com o aluno que vai encarar o Enem hoje, ele se direcionar para o Enem como sendo uma grande prova. Uma grande prova em função do número de alunos que você possui e a concorrência que você tem hoje em termos de medicina, por exemplo. Você pega aí a própria UEM, passou de 340 candidatos por vaga. Isso acontece no Brasil inteiro. Nós não temos universidades com curso de medicina que tem um número inexpressivo de candidatos. Então, para se fazer uma prova do Enem, o primeiro passo que o aluno tem que ter hoje é que a gente diz que ele tem que dar uma passeada pela prova. O que é passear pela prova? Você terá 2 dias, são 180 questões. Um candidato de medicina bem preparado tem que fazer 140. Ele tem que fazer as 140 das 180 questões, para estar entrando aí em grandes universidades. A nossa redação, ele tem que fazer hoje de 850 pontos. Agora, com relação às 140 que ele tem que fazer, hoje com a teoria de resposta ao item, você tenta fugir daquilo que seria o chute. Então, esse passear pela prova tem qual função? Ele olhar primeiro as questões que ele sabe que consegue resolver, que são as questões ditas fáceis, não ficar perdendo tempo numa questão difícil, porque um candidato bem preparado, ele tem que acertar todas as fáceis, ele tem que acertar uma boa parte das questões médias e algumas difíceis. Aí na teoria de resposta ao item, a pontuação dele vai lá para cima. Então se você pegar, por exemplo, 2 candidatos, um com 135 acertos, outros com 145, esse 145 errou as questões fáceis e acertou as difíceis. Na teoria de resposta ao item, a nota dele vai ficar menor do que a que acertou 135 e, por exemplo, acertou todas as questões fáceis. E apesar do tempo apertado e da grande quantidade de conteúdo para estudar, as aulas não precisam ser chatas. No curso preparatório que Kettner frequenta, os alunos se divertem e riem o tempo todo. As provas da UEM serão aplicadas nos dias 20 a 22 deste mês. E o professor Oli passa algumas dicas para tentar controlar a ansiedade e fazer uma boa avaliação. Primeiro passo, uma boa alimentação. Claro, feijoada não, tá? Tem cara que pensa em boa alimentação, vou comer um monte. Não é isso, tá? Ah, não, se vou começar a me alimentar com fruta. Se você está acostumado a comer fruta, beleza. Se você não está, também não vai adiantar nada. Então você tem que ter basicamente um preparo no seguinte sentido: ir para a prova descansado. Que a prova é cansativa, a prova é trabalhosa em termos de raciocínio. Então você deve ir para a prova descansado. Então você deve, nos dias que antecedem essa prova, por exemplo, uma preparação de uma alimentação saudável, água, que é um troço muito importante, tá? E a concentração que você tem para a prova em si. Então evitar uma noitada, que todo mundo adora uma noitada, então evitar uma noitada para que você possa ter uma prova agradável no dia seguinte. Então essa preparação é muito boa. Algumas pessoas
Algumas moças no regime muito louco, né? Ficam sem se alimentar, no dia da prova acaba passando mal, por qual motivo? Falta açúcar para a moça. Não, significa dizer que é uma alimentação saudável, naquilo que você normalmente está acostumado a fazer. Mas se nada der certo, não se desespere. O Moarama comemora a autorização para a abertura do curso de medicina aqui na cidade. A partir do próximo ano, devem ser abertas 60 vagas para os interessados em cursar a graduação. Eu estou tentando uma federal ou uma estadual, só que se eu ingressar em uma particular e conseguir bancar o estudo, eu vou entrar sim, porque é medicina e a gente tem que ir, né?